Estamos aqui hoje com o nosso grande amigo, já velho de estrada já, né? Ele tem cara de garotão ainda, mas já está bem rodado já. Nosso primeiro podcast, estreia aí do Slimcast. E não podia ser diferente, né? Nosso entrevistado aí, nosso amigo Fogaça. Oh, isso aí, né? E vamos fazer uma homenagem a um participante que não está aqui hoje, né? Ele que foi oriundo, né? Ele que deu a ideia ali do safety time, né? Do nosso podcast. Mas é isso aí, né? Boa noite, Samuel. Boa noite ali. Boa noite, bom dia, né? Sei lá que hora que o povo vai assistir isso aí. Mas é uma honra em ser o primeiro entrevistado aí do podcast aí da Slim Segue, né? E poder contribuir aí ainda mais com esse assunto tão bacana que é o assunto da segurança do trabalho. Então Legal. aí, né? Vamos conversar devagarzinho. E a ideia desse espaço é a gente falar de segurança, mas também falar da vida por trás da segurança, né? E poucas pessoas falam do profissional de segurança, como que é a vida desses caras aí que estão todos os dias na obra, na fábrica, estão aí no trânsito, fazendo gestão no escritório. Então tem uma galera aí que a gente gostaria de atingir como público, né? E é só o começo. Nosso primeiro de muitos nomes que traremos aqui, né? É um projeto que, que não é travado, é um projeto flexível, né? Não necessariamente teremos só nomes da segurança, porque quando a gente fala de segurança, a gente abrange Não, muita coisa, né? assim, quando a gente fala a palavra segurança, assusta um pouco, né? Acha que os caras chato, né, cara? Os caras que só vêm puxar a orelha e tal, mas a gente é legal, tá? A gente, segurança do trabalho é legal, a gente não briga só, não dá só advertência, a gente é Aquele legal. técnico chato, né, cara? Quantas vezes a gente chegou numa reunião e aquele olhar, o técnico chato Não, chegando aqui. lá vem o cara pra encher o saco, né? O cara que você várias e Mas várias as vezes. coisas estão mudando, né? Então, não só o profissional, mas as empresas elas estão querendo que o técnico seja um técnico bacana, um técnico gente boa, né? Isso que a gente tem ouvido bastante. Vou me apresentar, me chamo Samuel, sou idealizador aí da Slim Seg, né? Um projeto que é para trazer uma pegada diferente de segurança, segurança que é o que a gente vai falar um pouco hoje, né? Do profissional que ele faça sentido para o negócio da empresa, porque sem segurança a gente não funciona, não sustenta nenhum negócio, né? E essa é a pegada de Slim Seg, né? E nosso primeiro entrevistado, a gente vai conhecer ele hoje. Quem que é o grande Fogaça, né? Conta aí um pouquinho, cara, da tua trajetória, né? Quem que é o Bruno, quem que é o Fogaça. Aí vocês estão me deixando magoado, né, cara? Mas vamos lá, né? Como foi citado, né? Meu nome é Bruno Fogaça, popularmente conhecido como Fogaça, né? Então, eu tenho 29 anos, cara. Eu sou um jovem senhor já, vou fazer 30 anos. E desses 29 anos aí já tem uma caminhada aí dentro da área, né? Da segurança do trabalho. E vou falar, eu já sofri preconceito, cara, por ser novo nesse mundo, cara. Porque os caras pensam, pô, olha lá, aquele novinho, cara, não sabe nada. Não, pô, eu tenho a minha idade, o que tu tem de profissão, né? Aliás, eu tenho de profissão o que tu tem de idade, né? Já escutei muito disso. E ainda assim tô na profissão, cara. Sou formado desde 2018 como técnico de segurança, então sou técnico de segurança de formação. Hoje eu sou estudante de arquitetura e urbanismo, né, da Uniaselv, e estou caminhando, né, cara, projetando para o futuro. Arquitetura, já buguei aqui, né? A engenharia de segurança, né? Então, meu sonho, minha ideia é finalizar a faculdade de arquitetura e urbanismo e aí já está migrando para uma engenharia de segurança do trabalho, ou seja, né, tem um. E esse é um preconceito que a gente, hoje nem tanto, mas ainda tem, né? Quando a gente fala do arquiteto e engenheiro de segurança, né? Então,
Mas como pode um arquiteto ou um Então, arquiteto segurança? falou, inclusive, arquiteto e engenheiro de segurança, né? A formação, graduação é arquitetura. E eu recomendo profissional que é um profissional de segurança e gostaria de buscar uma graduação, não só porque foi meu caminho, né? Mas eu recomendo porque a arquitetura ela traz uma preocupação que é igual da segurança, né? Que é você projetar um ambiente que seja Detalhe, né, cara? Olhar o detalhe. agradável, seguro, confortável e é o que a segurança quer buscar, né? Mas ainda existe aquele preconceito, pô, mas você não é engenheiro, mas ou é arquiteto, né? E se a gente conseguir ser um arquiteto da segurança do trabalho, a gente está no caminho certo. É verdade. E quando a gente fala de graduação, né, eu tenho comigo que isso é um bom aprendizado, porque a gente vai aprender conforto acústico, conforto térmico, projetar mobiliário, projetar uma mesa, uma cadeira, projetar um hospital. Aí você chega no hospital, a pessoa está machucada, tem risco de cair, né? Então, quem projetou esse hospital, né? Então, tem um olhar de segurança em todos os ambientes. E para vocês aqui, era um segredo meu, mas eu vou expor aqui agora publicamente. Eu odiava o técnico de segurança do trabalho, não gostava do cara, mano. Falava, cara chato, o cara vem encher o saco, dá advertência pros outros. Já trabalhei em indústria, já tive do outro lado da moeda, trabalhando, operando máquina, embalando cone. Trabalhava numa indústria lá em Gaspar, como menor aprendiz, cara. Nossa, eu achava aquilo uma loucura. Ficar em pé lá de máquina, máquina quente, queimando a mão e tal. E aí o técnico de segurança chegava lá e, cara, fica fazendo isso, aquilo e tal. É, e eu via aquilo como algo não positivo, porque eu não entendia. E todo mundo tinha medo do técnico de segurança do trabalho. Não, ó, coloca o protetor auricular que o técnico está chegando. Não, ó, coloca a luva aí que o técnico está chegando, né? E, na verdade, na época, né, eu com 16 Era o anos, técnico policial, né? era o técnico policial, cara. Era aquele cara que, assim, ele só ia pra meter advertência, aí canetear a galera e puxar a orelha. Não tinha aquele viés de, pô, fulano, vem cá, pô, cuidado aí, cara. Não tinha aquele carinho, não tinha esse, tipo, essa proximidade. Era uma coisa muito no chicote, né? Desculpa a expressão chicote, a expressão feia, mas era uma coisa assim muito, tipo, só brigar, assim, não tinha um orientar, né? Então eu não gostava, cara. Eu tive uma vida muito militarizada, assim dizendo, né? Então eu fui escoteiro, entrei na Cruz Vermelha Brasileira como voluntário, tive algumas ocorrências em viatura, sempre tive metido no meio de bombeiros, socorristas, SAMU, e enfim, né? E vi muita desgraça acontecer, cara. Vi que atendia acidente, montada e tal. E eu pensava assim, cara, às vezes eram acidentes banais. Às vezes o cara ia lá e perdia a ponta do polegar, a ponta do dedo mindinho, uma coisa banal. E assim, cara, diferente da lagartixa, não nasce mais de novo, né? O negócio amputa e acabou. E eu pensava assim, meu Deus, né, cara, que cagada, né? Por falta, às vezes, de usar a cabeça, entendeu? Eu saí do mundo civil, entrei no mundo militar em 2014, né, cara? Eu era um jovem, né? 19 anos, né, cara? Então eu servi no 23º Batalhão de Infantaria no Pelotão de Saúde. Então ali eu me aprofundei mais, né, em algumas rotinas. E aí eu descobri que, cara, eu estou no caminho certo, né? Não segui a carreira militar, eu era militar temporário, né? E eu servi ali no ano obrigatório, engajei, virei soldado antigo, saí. E aí, quando eu saí, eu já saí com aquela visão. O que eu vou fazer da minha vida para ajudar as pessoas, né, cara? Porque o cara, quando está no mundo do socorro, do resgate, né, do bombeiro, ele está agindo em cima da correção. O que quer dizer? Ele vai atender quando a ocorrência já aconteceu, muitas vezes. Né? Então, o acidente, o atropelamento, a queda já aconteceu. O cara vai lá, vai resgatar, né, vai resolver o problema. E aí eu descobri que no mundo da segurança do trabalho, o cara trabalha no pré, ele trabalha no antes, ou seja, ele vai trabalhar na orientação, ele vai trabalhar na educação daquele indivíduo, ele vai trabalhar, tipo assim, para não deixar com que aquele acidente aconteça. Porque depois que aconteceu, já aconteceu. Aí a gente vai dar trabalho para o bombeiro, vai dar trabalho aí para médico, para o hospital. Mas a função do técnico de segurança, e tem muita gente que acha que o técnico de segurança do trabalho é o cara que só trabalha na indústria, entendeu? Aquele cara que só fica lá, mas não, cara. Hoje
Porque me responde, segurança do trabalho, tem que fazer, segurança, aliás, né? Faz, não precisa fazer no lazer, né? Na praia. Pô, o cara vai lá na praia, lá toma umas cachaças lá, começa a nadar lá, daqui a pouco se afoga. Pô, o cara não atentou contra a própria segurança. Segurança é um senso, né? É um senso, cara. E todo mundo deveria ter um senso de E ela segurança. já está inserida em nós, né? Claro, a gente tem a diversidade de cultura aí, né? Uma segurança forte, uma segurança, um indivíduo mais relaxado, né? Ah, vou atravessar a rua de qualquer jeito, dirigir de E tem qualquer aquele que é jeito. super Mas crítico. tem um cuidadoso e tem um relaxado, né? Tem de tudo, né? Mas trazendo ainda a tua história, né? Então você estava na correção, né? Isso, tava sob a Vendo correção. as ocorrências acontecendo ali. Teve alguma situação que, cara, eu preciso mudar pro outro lado. Teve alguma situação que te chamou a atenção? Cara, teve. Quando eu fui soldado, cara, eu trabalhava no pelotão de saúde, teve uma ocorrência num campo de tiro, né, um tiro noturno, onde os militares, assim, cara, progressão noturna com fuzil, munição traçante, enfim, né? E aí teve um soldado, desculpa a expressão, um soldado bizonho, né? Que ele foi dar um tiro de traçante de noite, cara. E ele acabou deixando, ele era canhoto, ele acabou deixando o polegar na janela de ejeção do fuzil. E quando o fuzil, né, deflagrou a munição e ele ejetou a munição para fora do armamento, né, a janela abriu e sem querer ele botou o polegar na janela. E aí quando fechou, né, o armamento, fechou em cima do polegar do cara, né? Quando o ferrolho ali do fuzil fechou em cima do polegar do cara, né? Esmagando, cara, esmagou, né, a ponta do polegar dele, cara. E assim, né, a gente tem as ramificações das artérias, né, cara? E a gente tem aqui a artéria radial que ramifica pelo braço e sai lá na ponta do polegar, né? Tanto que a gente fala que o polegar é a antena do rádio, né, cara? E como tinha arrebentado aqui, o soldado ficou sangrando e ficou fazendo marra com aquele dedo cheio de sangue, jogando sangue assim, todo mundo assim, foi mó cena. Cara, e aí por conta daquela perda de sangue, né, e aí foi rebaixando o nível de consciência e tal, né, cara? Eu lembro que ele quase entrou em choque. E a gente foi chamado para atender a ocorrência, né? Aí a gente atendeu a ocorrência, a gente levou para a viatura, tinha um médico junto, foi feito acesso no soldado, foi entrado com ringue, enfim, foi feito várias coisas ali. Sobreviveu, cara, sobreviveu e no outro dia estava de serviço já, porque o exército é pau e não tem choradinha, mano. Não, brincadeira, o soldado ele ficou internado, mas depois ele voltou, ele estava bem. Cara, eu vendo aquela cena assim, eu pensei assim, poxa, cara, o soldado ele recebeu instrução. Ele sabia que ele não podia botar o dedo ali, ele sabia que não podia fazer daquele jeito, ele recebeu a instrução. O que faltou, talvez, para que ele não tivesse acontecido aquele acidente? Será que faltou ele treinar mais? Será que faltou alguém estar mais em cima? Ou será que foi ele não ter prestado atenção na instrução? Então, isso foi uma coisa que me chocou e eu lembro disso até hoje, cara. E depois disso me tocou. Eu falei, cara, porra, vou trabalhar com instrução, cara. Porque é na instrução que você ensina os caras a não se matar. E aí essa é a realidade, cara. Então, eu tava naquele mundo, né? E aí eu comecei a ver que, tipo assim, o erro, quando ele acontece, foi uma sequência de pequenos acontecidos que levou àquele erro. Não foi uma coisa que, o cara errou. Não. O erro começou desde a instrução, que ele não prestou atenção. É a mesma coisa quando a gente tá na faculdade, cara. A gente vai mal na prova. O cara não foi mal na prova porque ele é bizonho. Ele não foi mal na prova porque ele não estudou, não prestou atenção no professor, não anotou. Então, muito tá na instrução e o quanto aquela pessoa que tá lá do outro lado tá entendendo, né? Então, ali que eu falei, cara, eu gosto de ensinar as pessoas, né? E aí eu pensei, poxa, eu vou ser um professor, mas vou ser professor de que matéria, né, mano? É isso que eu ia te perguntar. Você viu a cena toda, né? E aí, preciso ir pro outro lado da moeda, né? Foi isso que me despertou, cara. Eu falei, e agora, pra onde é que eu vou, né? Eu lembro que assim, eu engajei no ano de 2015, tava como soldado antigo. O microfone tá legal ali. Deixa eu, deixa Deixa eu, mais próximo. né, aí, voltando, né? Então, assim, no ano de 2015 eu engajei no exército, andava como soldado antigo, mas eu tinha data fim para sair do exército, cara, porque meu pelotão foi pro Complexo da Maré na época, e eles iam voltar, eu não lembro agora se foi em agosto, em julho, não lembro agora, mas ali a gente engajou até esse tempo, e aí depois que meu pelotão voltasse, né, a gente ia dar baixa e eu ia voltar pro meio civil, né?
E aí, quando eu voltei pro meio civil, eu com essa cena na cabeça, eu pensei, meu, eu tenho que fazer alguma coisa para não deixar mais aquela bizonhice acontecer. E aí eu comecei a estudar, pô, tinha uma paixão enorme pelo mundo do socorro, do resgate, mundo da enfermagem. Pensei, pô, vou virar um enfermeiro, cara. Mas aí eu comecei naquela tal, ser um enfermeiro, trabalhar no hospital, será que é isso que eu quero pra minha vida, né? E aí eu comecei a ver o mundo da segurança do trabalho. Você chegou a fazer enfermagem? Como assim? Cara, eu não fiz. Não fiz. Assim, ó, como eu sempre tive metido no meio de socorrista, médico, enfermeiro, eu fui meio que um autodidata dentro dessa área e tive vamos por assim, uma vivência muito forte como soldado e como voluntário da Cruz Vermelha Brasileira. Nesse mundo aí da enfermagem, né? Mas falar, não, Bruno, você foi para uma faculdade, fez enfermagem, se eu falar, eu vou estar mentindo, né? Mas é um conhecimento que, assim, o enfermeiro, né, o socorrista, o médico, ele tem que ir além do que só ele aprende na faculdade. Eu sempre digo assim, né? A gente, quando quer algo, a gente busca, cara. Né? E foi o que eu fiz. Então eu virei um autodidata, vamos supor assim, dentro desse mundo para aprender mais, cara. Comecei a fazer curso, comecei a estudar, enfim, cara. Então tem muita coisa hoje que eu sei que foi porque eu realmente eu corri atrás, não por faculdade, assim, sabe? Mas claro, né? Fiz alguns cursos, né? Fiz curso de bombeiro civil, fiz curso de socorrista, né? Então, assim, todos os cursinhos que apareceram assim que eu tinha condições de fazer, eu dava mentira. Então, praticamente a minha vida, cara, vamos chutar aí, dos 16 anos até agora, antes até, foi dentro do mundo do ensino, dessa loucura aí que é o. Tanto que, assim, não sei se eu já comentei contigo, eu devo ter comentado, eu comecei a minha carreira profissional trabalhando com cobra, cara, com 13 anos de idade. Isso aí você não contou, cara. Tava escondendo, tava Trabalhando com escondendo. cobra, cara, eu com Quantos anos você tinha? 13 anos de idade, cara, eu trabalhei num serpentário, não vou divulgar o Mas nome. era um zoológico? Não, era um serpentário, né? Era de um antigo instituto já falido, né? E esse instituto ele tinha uma exposição de cobras, né? Que eles iam em cidades, né? Há Quantos anos você tinha? 13 anos. 13 anos, 13 cara. anos. E Molecada aí, jogando lá bolinha mexendo com de cobra, gude. lá mexendo com cobra, pô, explicando, cara. E o que chamava a atenção do público? Aquele moleque de 13 anos tá aqui dando aula na frente de 30, 50 pessoas lá, sabe? Então, isso foi uma coisa que chamou muita atenção da galera nessa época. Em paralelo a isso, eu fiz parte de um projeto chamado Projeto Surucuá, do Colégio Manuel Miranda, da cidade de Gaspar, onde eu ia em escolas dar palestras sobre educação ambiental e falar sobre herpetologia, aracnologia e essas coisas. Isso com menos de 15 anos, né? Aí depois, se não me engano, acho que foi com 15, 16, eu entrei para a Cruz Vermelha Brasileira, depois Exército, e enfim, cara. E a minha vida é sempre. Ainda tô imaginando aqui você com cobra, cara. E aí você pega hoje aí, galera treinada ainda tem receio de fazer isso. Exato, cara. É que na verdade, assim, eu não sei se na época eu não tinha tanto senso de segurança. Ia lá e mexia com jararaca, com coral verdadeira, com aranha. Hoje, cara, eu já tenho medo, Meu, entendeu? o que que eu já fiz, É, né? hoje eu paro e olho pro passado e penso assim, meu Deus do céu, né, cara? Que perigo. Né? Graças a Deus, tomei algumas mordidas, mas tô bem, tô com todos os dedos, braço, mão, tá tudo certo, tudo íntegro. Mas aí voltando, né? Que a gente deu uma volta e voltando. Depois que eu voltei pro meio civil, Samuel, eu pensei assim, cara, enfermagem? Não, acho que não é bem isso que eu quero, né? E aí eu descobri o mundo da segurança, porque quando a gente fala de segurança, a gente não está focado só em resgate, só bombeiro ou só técnicas de ensino. É um leque muito É um grande, leque né? gigantesco, cara. A segurança do trabalho é um leque assim, ó, gigantesco, né? Então, eu comecei a ver vídeos na internet, comecei a falar com técnicos de segurança, né? Mas o que foi o estopim, assim, né, cara? Eu não vou dizer qual a empresa, nem quem, né? Mas ele era um técnico de segurança muito chato. Cara, meu Deus do céu. Cara, aí eu pensava Ele assim, fazia jus ao título meu, do cara, técnico chato. cara, minha nossa, Samuel, eu falava assim, meu Deus do céu. E aí eu pensei assim, nessa época eu trabalhava em facilities, não trabalhava, não tinha nada a ver com segurança do trabalho. E eu pensava assim, pô, eu consigo fazer os negócios melhor que os caras.
Foi Pô, aí, e aí foi aí que me foi despertar, porque eu já tava querendo arrumar alguma coisa pra mim. Eu falei, meu, eu consigo não ser melhor que ele, né? O cara é excelente profissional, né? Não tô aqui pra falar mais. Eu pensei assim, eu consigo ser um profissional mais legal que ele, melhor do que ele, sabe? Porque basicamente eu auxiliava ele em algumas demandas, mas eu mesmo com seus 22 anos de idade, eu acho que não lembro, 21, 22, né? Eu conseguia fazer melhor, tipo, com mais amor, com mais carinho, mais empenho, assim, sabe? Mas eu acho que isso vem um pouco já do teu histórico de instrução, desde os 13 anos ali, lidando com cobra, passando informação, e falando, meu, consigo fazer um trabalho. Né? É, E aí você se enxergou, no, pô, ele faz esse trabalho, só que diferente do que eu fazia. Né? Eu consigo fazer. é isso Aí, aí. aí foi o despertar, É né? isso aí. Cara, e. Pronto, bati no microfone aqui. E aí foi esse meu despertar, cara. Assim, na época eu falava, ganhava um salário muito ruim, cara. Mas tá louco, cara. Mas, né, olha, eu vendi o almoço para comprar janta, mas sobrevivi. E eu acho que, cara, aí eu pensei, não, eu tenho que melhorar de vida, eu tenho que financeiramente evoluir, né, cara? Que na época eu achava que os técnicos de segurança ganhavam um monte e é tudo mentira, tá, galera? Eu achava que os caras ganhavam muito dinheiro na época, eu falava, não, eu vou ser rico, cara. Eu vou ser técnico de segurança do trabalho. E hoje eu vejo que nada a ver, né? Hoje eu entendo a galera na época. E aí foi o curso de segurança do trabalho, cara. Só que aí o que acontece? Eu trabalhava na Itopava Central, em Blumenau, morava em Gaspar, ou seja, dois lados totalmente opostos, e ia estudar pro Sedup, que não era nem meio, nem perto de um, nem perto de outro, cara. Então eu pegava o fretado de Gaspar para ir para a empresa, depois eu pegava o busão para sair da empresa para ir até o Sedup, depois eles pegavam o busão saindo 10 horas da noite do Sedup, porque na época, antes da pandemia, não tinha EAD, era tudo presencial. Então, cara, era ali de segunda a sexta, daí 6h20, se eu não me engano, até 10 horas presencial. E não tinha show. E aí depois pegava o ônibus que saiu, acho que 10h45 da noite no terminal, para ir para o Bela Vista, cara, lá em Gaspar. Só que aí, o que era o BO, mano? Eu chegava lá em Gaspar, no meu bairro, e eu parava no ponto final, que ficava a 1,5 km da minha casa, mano. E aí eu vou falar pra vocês, cara, tinha dia que doía, mano, chovendo. Aí eu tinha que ir na chuva, os caras do gueto lá querendo me assaltar de madrugada. E beleza, cara. E na época eu só pensava assim, mano, eu vou passar por isso e vai ser legal. Então isso me forjou, cara. Essas dificuldades, assim, hoje é tudo muito fácil, cara. Hoje tem aula EAD, nada contra, né? As aulas EAD, eu acho muito massa, mas hoje tá mais fácil. Hoje, o profissional de hoje, ele não. A garotada, vamos falar assim, né? A garotada não passou por o que. É outros tempos, O né? old school passou aí por umas barra pesada que Não, se for ver, valorizou, né? se for ver no tempo dos nossos avós, eles não contam que eles tinham que atravessar rio com sacola de De arroz. arroz, mano, com o caderninho dele. Eu não sei se é verdade, porque Ah, o mais antigo ele sempre vai falar que a sempre a época dele mesma é pior. história. E assim, eu vou falar isso pros meus filhos, e meus filhos vão falar pros netos, e vão falar que no tempo deles também foi foda, entendeu? E a garotada de hoje vai falar para os filhos que É, meu iPhone travava, é né? geração, cara, é geração. Mas aí eu vou falar pra ti, cara, que eu passando por todas essas dificuldades, me forjou no sentido, tipo assim, cara, eu tenho que ser um técnico diferente. Eu não vou ser só mais um técnico de segurança qualquer. E eu não estou falando de ser o técnico mais top, não, que tem o melhor currículo, não. Mas ser a melhor pessoa, no sentido, tipo assim, pô, ir lá, ser um cara de querer ajudar todo mundo, não ser aquele cara, né, chato lá, que pega no pé, de ser aquele cara amigável, que tipo assim, pô, se for um cara chegar no ambiente, pô, é um cara que muda a vibração do ambiente. Então, eu tento não ser o cara que, tipo assim, pô, lá vem esse cara chato. E nem tô falando do profissional, tô falando enquanto pessoa. Então eu tento. Tá, vai ter dia que eu vou estar putaço, mano. Vai ter dia que não tem, a gente é ser humano, a gente erra, a gente briga e assim vai. Mas eu tento ser esse tipo de pessoa. Pessoa, não profissional. Mas por outro lado, como. Isso foi o seu Sim, desejo inicial já. inicial, e eu penso assim, e é isso que eu vendo, cara.
É isso que eu vendo. Teve um livro que eu li no passado, eu acredito que deve ter lido também, que era do. Não vou lembrar o nome do autor, cara, mas ele falou que um dia ele foi visitar a NASA, né? Eu acho que tá ligado essa frase. Ele foi visitar a NASA e tinha um senhorzinho lá varrendo, né, o chão. E ele perguntou para esse senhorzinho assim: o que, que o senhor faz aqui? Qual que é a sua função, né? Ele poderia ter falado: eu sou zelador, eu sou faxineiro. Ele falou: não, minha função aqui é ajudar a levar o homem à lua, cara. E isso foi uma frase assim que me tocou, cara. Eu falei assim: não, eu não sou um técnico de segurança de ficar lá mexendo só com EPI. Eu tenho que ser o técnico de segurança, eu tenho que ser o cara que está ali para evitar com que alguém se machuque, para evitar com que a empresa sofra ações por acidentes, ou sei lá, por processos, por alguma outra coisa. Então, isso me despertou, sabe? Então, hoje, por experiência, já passei por algumas empresas como técnico de segurança do trabalho. Eu comecei como técnico de segurança júnior, evoluí para pleno, depois eu evoluí para técnico de segurança sênior, eu já fui supervisor de saúde e segurança do trabalho, né? E hoje eu estou na posição de gerenciamento da loja da Suseg. Isso que é para a gente fechar esse bloco aqui, né? É, cara, a gente já trabalhou um tempo junto, né? Eu, como testemunha, posso te falar que você atingiu o seu objetivo Olha aí, né? inicial de vida, de trazer essa energia boa, ensinar com vontade, com prazer. Já é uma missão cumprida, assim, de vida, né? Então, Agora a gente tem que ir para a segunda etapa da missão. essa é a pergunta, né? O que o Fogaça enxerga, olhando aquela visão inicial lá, pô, eu quero ser um técnico. Cara, a gente pô, faz um negócio diferente. Eu vejo que você já atingiu esse objetivo, né? Então, e aí a missão ela sempre vai vir mais alta, né? A régua sempre vai subir, né, cara? E é importante, né? Porque é o que nos mantém vivo, né? Aonde você está olhando hoje, né? Essa é a pergunta, né? Qual que é o próximo desejo do Fogaça hoje, visto que você já atingiu um objetivo de início de carreira, né? É. Então, aí tu me perguntou agora. Essa pergunta é mal, a gente nunca está preparado para uma pergunta igual essa aí, né, cara? Assim, ó, esse primeiro objetivo, eu acredito que deu boa, né? Tanto que eu tô aqui E hoje. também tem o desafio de manter, E né? tem que Não adianta manter. ser Não, tem que 10 manter. anos Gente gente boa, boa e e depois vira um virar patrão. um chato. Não. E aí tem, cara, assim, o cara entra na empresa, o cara vende, né? Aquela luz, porra, o cara top. Aí Do passa, nada. aí passa na experiência, mano. Aí vai embora, é outra pessoa. Ou seja, ele vendeu algo que ele não é. Então, assim, eu não vou dizer que, tipo assim, hoje pra mim não é difícil manter porque eu sou assim. Quem me conhece sabe que eu sou assim, porra louca mesmo. E a vida, eu sou assim da vida, mano. Então, quanto isso, eu tô bem tranquilo. Quanto profissional, cara, é uma missão constante. Eu não posso dizer, meu, eu vou finalizar essa missão aqui e acabou. Porque às vezes é difícil manter, né? Não, assim, eu sempre digo assim, cara, uma vez soldado, sempre soldado, né? E eu sempre falo que a minha vida é uma grande missão. Todo dia são pequenas missões que eu tenho para vencer. Umas maiores, outras menores, né? Então, hoje, consegui galgar a cadeira de sênior, consegui galgar a cadeira de supervisor, né? Hoje, estou nessa parte de gerenciamento e vou dizer que é um mundo novo para mim, porque, cara, eu estou no mundo comercial, eu estou do outro lado da moeda, não estou mais comprando, gastando, eu estou vendendo, então eu estou aprendendo. E o meu desafio, o que que é, cara? É conseguir evoluir, né? Então, assim, Bruno, qual que é a tua missão hoje? Cara, a minha missão hoje é aprender a ser um bom gerente, aprender a ser um bom vendedor, um bom comercial, né? Porque, assim, é difícil eu comprar uma missão, eu tenho que acreditar na missão. Hoje eu tô acreditando que a minha missão é essa. Todo mundo sempre falou pra mim, cara, pô, vai vender, cara. A própria Geis, né, minha noiva, ela falou assim, cara, por que que tu não vai vender alguma coisa? Sei lá, vai vender. Eu falava, não, gente, sai fora aqui para vender, vou vender. O negócio é comprar, Meu né? negócio, não, nada a ver, né? E eu vou te falar que assim, tô me descobrindo ainda, tô vendo. Eu faço uma autoavaliação todos os dias. Hoje, bom, não foi, mas amanhã eu vou tentar ser melhor. Então, são missões, cara. Então, hoje, qual que é o meu próximo passo?
me formar arquiteto, né? Mais para frente entrar na pós de engenharia de segurança, me manter nessa posição hoje, até mesmo para ter uma estabilização de vida, né? Porque, tipo assim, se a gente ficar só querendo almejar, o cara. Essa constância de movimento às vezes é cansativa. Então, assim, ter uma resiliência agora de vida para também dar uma. Não, tô bem agora, tô tranquilo, eu vou me manter durante um bom tempo. E futuramente, cara, eu já tô vislumbrando já um mestrado, cara. Então eu gosto dessa área de dar aula, de ensinar e tal. E, então eu pretendo ser mestre no assunto. Né? Então, Aí eu já te sugeri um caminho, né? já. Você tem aí um case alcançado, né, de vida, não é de um ano, é de anos. Acho que um objetivo legal seria, não me intrometendo, mas formar pessoas assim, que isso é um grande desafio, né? Verdade. Um nicho, ou seja, tentar virar um botãozinho, tipo assim, chegar nos técnicos de segurança e falar, cara, não sejam mais aqueles técnicos de segurança, Né? sejam técnicos legais, sejam Inspirar, né? Inspirar algo acima do que você tem uma meta individual que você já alcançou. Agora você precisa inspirar pessoas a serem nesse formato, né? E pior que eu tento fazer isso, cara. Todo técnico, assim, ó, de verdade, cara. Às vezes eu tenho uma treta, eu tenho treta com os técnicos de segurança aí, por divisão de opiniões. Porque os caras são meio Travado. travado assim, cara. E eu chego todo, pô, vamos lá, vamos fazer, vamos desenrolar. Isso, que assim, ó, tem, não falando dos meus coleguinhas de profissão, mas tem técnico de segurança que se apega, claro, a gente tem que olhar para a norma, a gente tem que olhar para a NBR, a gente tem que realmente estudar, e isso é bem importante, a gente tem que estudar, e não dá para fugir. Né? A gente tem que cumprir o que as normas dizem. Só que, cara, quando tu faz o negócio no amor, quando tu faz o negócio no carinho, tu consegue fazer com que as pessoas cumpram aquele determinado da norma, sem com que elas sofram com aquilo. Por exemplo, usar IPI, cara. Ninguém gosta de usar IPI, velho. Se o cara que fala que adora usar uma botina de segurança 8 horas no dia, protetor, capacete, colete, o cara é doido, mano. Porque eu sou técnico de segurança, se eu fico o dia inteiro de EPI, não é nada uma coisa confortável. Então, além de não ser uma coisa confortável, o trabalhador lá da indústria, né, que seja, o cara vai estar 8 horas por dia, às vezes, numa máquina, produzindo, muitas vezes sob pressão, para ganhar um salário que às vezes nem é tão condizente assim. Então, o técnico de segurança, ele não pode ser a pedra no sapato do cara. Ele tem que chegar lá e confortar o cara, pô. O cara tem que chegar lá e falar, não, vem cá, vamos olhar teu IPI, vamos trocar, vamos dar um negócio melhor para vocês. Comprem, né? Eles seguem, tem bons IPI, cara. Tem então, assim, tem que ser aquele cara que não tá ali para prejudicar, mas sim para ajudar. Claro, E aí, informação, né? Tem claro. que saber o porquê ele está usando, né? Exato. Não, cara, você precisa estar com esse protetor no ouvido. Mas por Mas o quê? porquê? Qual o ruído? Qual é o ambiente que você trabalha? Tem quais riscos, né? É informação que às vezes não é passada. Uhum. E a forma que é passada, mais importante ainda, né? A forma de transmitir esse conhecimento, a forma de abordar, a forma de conquistar, É. né? Então isso é um ponto legal, né? E então essa era a ideia, cara, de conhecer um pouquinho, né? E os próximos passos aí, acho que já falou um pouco, né? Estudar, ó, tem muitos anos ainda de estudo pela frente. E aí já te pedir para deixar um recado aí para os nossos amigos aí da área aqui, que deixar uma mensagem aí para a galera. O que você falaria hoje? Vou até pegar o microfone mais pertinho aí. Como é que tá aí Tá tudo certo aí, Diegão? Posso? Então, ó, Diegão tá aqui nos bastidores aí. Você fala nosso convidado. Convidado, cameraman, radialista, Diegão, tá aí no apoio ali. Só no Torresminho aí, né, Diegão? Então, gurizada, técnicos de segurança do trabalho, engenheiros, cara, minha mensagem, não sejam chatos, cara. Você não, Foi a pauta de hoje, a né? pauta de hoje não, mas assim, ó, não, agora falando sério, não é não ser chato, como tu mesmo falou. Tem maneiras de você cobrar alguém, tem maneiras de você falar um não e tem maneiras de você dar puxão de orelha. Porque a gente sabe que vai ter aquele cara que vai escutar na boa e vai
tudo bem, e vai ter aquele cara que vai ser extremamente reativo, que tu vai ter que, às vezes, subir um pouco mais a régua pro cara. Mas não sejam aqueles técnicos, tipo, cara, meu, lá vem o técnico, vamos botar o protetor lá porque o técnico tá vindo. Não. Sejam aqueles caras aquelas pessoas que passam confiança pro funcionário. Tipo assim, meu, ou coloca o protetor auricular aí porque o técnico tá vindo. Não seja esse tipo de pessoa. Esse mundo tá cheio. Sejam aqueles caras que inspiram. Seja aquele cara que quando o funcionário chega na empresa, ele vai lembrar, não, cara, eu vou colocar o protetor auricular porque o técnico de segurança é gente boa, pô, ele me ajuda quando eu preciso, quando ele tem abertura para me escutar. Então sejam esse tipo de pessoa que quando o funcionário chega na empresa, lembre de você como um amigo e não como um inimigo. Porque quando o funcionário ele faz pela reação, ele não vai fazer porque ele quer, ele tá fazendo porque ele é obrigado. E aí, cara, é igual quando a mulher manda a gente lavar a louça em casa, mano. Ó, minha mulher vai ver esse podcast aí. Às vezes o cara, ele vai obrigado, ele vai fazer rápido, ele vai fazer mal feito, vai deixar os copos meio sujos, engordurados lá, e aí vai ter que lavar de novo, né? Só que aí quando a gente está falando de indústria, a gente está falando de risco de acidente, alguém perder a mão, às vezes perder a vida, entendeu? Então quando o cara faz uma coisa obrigada, quando a gente fala de segurança, o dano pode ser irreversível. Então não seja aquelas pessoas que estão ali para causar medo, mas sim aquelas pessoas que estão ali para inspirar. Tragam as pessoas. Tragam as pessoas para o lado de vocês. Essa só acho que essa é a mensagem de hoje aí. Uma boa mensagem. Nossa estreia, né, de podcast. Estamos aí fazendo bate-papo com o nosso amigo Fogaça. Né? Próximos temas, né, serão escolhidos. A gente vai trazer muitos nomes aqui, como eu falei no início. Né? Também, em breve, iremos divulgar nossos patrocinadores. A gente já tá com a listinha aí, os caras fortes, hein? Os caras Então, a gente está ainda preparando para a divulgação, né? Então, tem bastante coisa para organizar. Gostaria de deixar um convite aí para todos, né? Que façam a visita na nossa loja. Nossa loja, ela não tem nem um mês ainda, né? tá, é um neném, né? Um Engatinhando. nenenzinho ainda, né? Mas o objetivo do nosso espaço é trazer um ambiente para que os técnicos, engenheiros ou pessoas envolvidas com prevenção, técnicos de enfermagem, enfermeiro, médico, né? Galera da área, né? É Engenheiros de segurança a do casa, trabalho, venham aqui nos visitar, cara. casa da segurança, né? Essa ideia desse espaço, né? O objetivo da nossa loja não é venda, é um espaço para a gente buscar melhores produtos, melhores soluções para as dificuldades que a gente tem, às vezes não consegue enxergar uma diversidade. A gente quer trazer essa diversidade em equipamentos, né? Diversidade em equipamentos, diversidade em conteúdo. Temos ali nossos instrutores, né? Capacitados para trazer conteúdo, informação, capacitação nos treinamentos, né? Então, esse é o objetivo da SlimSec, né? Trazer a segurança, a prevenção de uma forma diferente. Uma forma leve e divertida. A gente sempre fala, tem que trabalhar com diversão, cara. Não tem diversão. É uma frase que a gente conhece bastante, né? A gente trabalhar se divertindo, né? Esse é o desafio diário. Então, quando a gente consegue atingir isso todos os dias, o objetivo diário tá sendo Que alcançado. quando tem diversão, tu para de trabalhar, na verdade. Eu sempre falo assim, ó, cara, trabalhe com aquilo que ame, que você nunca vai precisar trabalhar na vida, né? A frase meio esquisita, né? Que você vai parar pra analisar. Que, pô, o cara forma, às vezes, lá, 2 anos, 5 anos, para trabalhar naquilo que ele sonhou. Aí quando vai pro mercado de trabalho, vai reclama, briga, xinga, não, vai trabalhar legal, trabalha quietinho, trabalha lá. Que é legal. Quando você trabalha feliz, cara, você trabalha feliz e triste, vai ter que trabalhar às 8 horas igual. Não tem pra onde fugir. Então trabalho feliz, trabalho leve, com diversão, que é muito melhor. Esse foi o tema de hoje, né? É isso aí, cara. Te agradeço Valeu, pela obrigado aí. participação. Em breve teremos mais pessoas aqui no podcast, alguns convidados aí. Aguardem, e a gente vai divulgar no nosso canal. Tá? Agradeço a quem estiver participando. Obrigado a todos. O convite está feito para conhecer nossa
nosso centro de treinamento, nossa loja no centro de Blumenau. E aí, seguir no nosso canal aí do YouTube, né? Isso aí é extremamente importante. Ah, clichê, né? Clica no sininho, segue no canal, se inscreva. Isso aí é. Clichê não precisa nem pedir mais, né? E a gente vai trazer um conteúdo bacana aí para prevenção e para o lado profissional e também pessoal, né? Que é um tema que a gente vai trazer bastante aqui. A vida do técnico, do engenheiro, do profissional da área de prevenção. Que isso ninguém vê, né? Profissional, sair um pouco da norma, RN, treinamento. Dependendo, mas não. A gente vai ter bastante esse conteúdo. Show. Então, obrigadão aí, Valeu, Fogaça. valeu, valeu. Obrigado, gente. Todo mundo Obrigado, aí. Diegão aí. Obrigado. Valeu, um abraço. Aí, ó, um brinde.